deixa o sol entrar. Olá, minhas queridas, meus queridos, que bom estar com vocês mais uma vez, sempre com convidados especiais, que eu trago com muito carinho. E hoje, o meu convidado é Marcelo Milici. É assim mesmo que se fala? Milici. Professor e crítico de cinema pela Abracine. É formado em letras com especialização no horror gótico, nas literaturas inglesas e americana, além de fundador do site Boca do Inferno, uma referência do gênero no Brasil. Atuou como colunista no site Omelete, articulista da revista Amazing e ministrou palestras sobre terror por 3 anos pelo Warner Bros. A Warner Bros. Curador do Festival Boca do Inferno e todas as suas edições. Foi jurado, enfim, gente. Os meus convidados têm, assim, rios, né, de possibilidades, fazem muitas coisas. Então, eu ficaria aqui, como sempre, né, o dia todo falando. Eu não convido qualquer pessoa para falar com a gente, vocês sabem disso. Bem-vindo, Marcelo. Eu que agradeço. Obrigado por ter aceitado. Muito obrigado. É com muito carinho que a gente recebe você. Eu que agradeço o convite. É uma oportunidade imensa ter essa chance de poder falar sobre o site, poder ter essa conversa, né? Conversar com o público em casa e saber que eles saberem do meu trabalho, saberem o que eu faço, tudo. Eu acho que é uma janela incrível e eu estou muito feliz por estar aqui. Você sabe que eu sempre comento que terror, para mim, é uma válvula de escape, porque é uma forma de você exorcizar o verdadeiro terror, né? Porque onde que está o verdadeiro terror para você? O verdadeiro terror a gente vê nas ruas, na violência, sim, né? Em todos esses casos que a gente acompanha nos telejornais, na política, nas crises. O horror verdadeiro está nisso. Então, o que eu defendo com o meu site, em todos esses 21 anos de existência, é basicamente o gênero, né? A cultura, o lado cultural disso. Não é uma vontade, por exemplo, de espalhar algo ruim, até porque não é essa a proposta. A ideia é o terror como um gênero mesmo. Um gênero como qualquer outro, comédia, drama, romance, e tem o terror. E como você mesmo disse, uma válvula de escape, né? Nós vivemos tantos problemas na sociedade, tantos problemas, que é interessante quando você assiste um filme, você vê lá o monstro, o assassino e tal, mas você sabe que aquilo é ficção, que aquilo depois termina, sobem os créditos e você está em casa, seguro, com a sua família e segue a partir daí, né? O gênero horror, ele é cômico, né? Cômico, assim, no sentido de permitir, você quer dizer Permitir, assim? sim. Por exemplo, no Morcego Vermelho, eu geralmente apresento, faço premiação, aquela coisa toda, eu faço Drácula, como você sabe. E eu me divirto muito com Drácula. Porque o Drácula, por exemplo, ele é uma figura cômica. Sim. Ele é uma figura engraçada. Se você pega, por exemplo, os enlatados americanos, quase todos são muito engraçados. Chuck, todas as vezes, né? A Serra Elétrica. É muito engraçado porque você não vai ver ali uma lógica propriamente dita. Agora, o terror, eu acho ele um pouquinho mais pesado. E ele traz outras mensagens, porque vão trazer as psicopatias, sociopatias, vão trazer outras coisas, ou o verdadeiro terror, né? Essas guerras e tudo mais. Mas, de uma forma geral, o horror, que as pessoas às vezes acham que está associado ao mal, tem muito mais de humor do que propriamente de terror, não é? Vamos dizer, é uma forma de você ver ali uma expressão artística, como eu disse, como qualquer outra, não deve ser diferente disso, não pode ver como uma expressão da realidade, mas o próprio Lovecraft, o autor, né, o escritor, ele dizia que o horror é aquela sensação que nos acompanha, né? Ele estabelece um mal-estar
na pessoa e tal. Então, já o terror é como você falou, é algo mais pesado, né? Algo mais assim, mais associado ao mundo real, né? Algo que eu acho que talvez perturbe e tal. Eu não consigo ver o horror como humor, não consigo ver como um cômico. Eu vejo que existem os personagens, Sim, como você claro. mencionou. Você pode buscar o Drácula e várias versões, Leslie Nielsen, entre outras comédias, mas eu gosto de vê-lo assim como ele despertar uma adrenalina, e não uma adrenalina de dar risada, mas uma adrenalina Ah, sim, com certeza. gostosa, de medo, que nem quando a gente está numa montanha russa, né? Sim. A gente dá até risada, mas tem aquele momento de tensão, né? Aquele momento de que você vai experimentar o medo, né? Eu vejo o terror disso, uma forma de expressão do medo, né? Expressão do medo, mas com diversão. Sim, Porque diverte. é aquela história, você está numa caixinha mágica, vendo acontecer bem longe de você. Não é? Sim, Porque sim, pé no chão. se você traz isso para dentro da sua realidade, né, não seria nada interessante você abrir a porta e encontrar com o Drácula. Não. Não seria engraçado. Não seria. Agora, é engraçado porque eles deixam, às vezes, a personagem muito solta, né, muito livre, né? Eu sou apaixonado por Drácula, eu acho incrível, então eu vi tudo. Os antigos, tipo Christopher Lee. Tudo. Eu assisto, Bela Lugosi. assisto aquela Netflix específica de terror, esqueci o nome agora, mas tem um canal que é só de terror antigo, então eu sou apaixonado, vejo tudo. Darkflix? Darkflix. Eu sou apaixonado, vejo tudo, então é uma coisa que eu tenho, assim, loucura, né, mesmo. Mas é como eu digo, vejo e eu consigo sorrir, né, das situações, né, que é aquela brincadeira, né, do Drácula, porque o Drácula ele é assexuado, né, e outra hora ele é pansexual, ele é tudo, né, ele é toda uma... Tem o lado romântico, o lado romântico, né? o lado do que acompanha amor, a da paixão, literatura, né, o lado do sofrimento, porque ele Sim. também não queria ser o que é, né, então é uma condição. Uma maldição, né? Uma maldição. Então ele procura outras pessoas para acompanhar na sua solidão, e isso vem para a nossa vida, né, para o nosso dia a dia. Porque e quando nasce essa paixão em você? Porque terror não é um gênero fácil para se trabalhar. Primeiro porque não tem o respeito necessário que deveria ter. Não é? Ele não tem o respeito que precisaria ter. Então, em que momento você se apaixona pelo terror, e horror e terror, né? Porque na verdade você tem toda uma formação na área, quer dizer, não é uma coisa solta. Mas isso você é um depois. pesquisador, você agora teve um início isso, Sim, né? antes de você se especializar, antes de você desenvolver um site como Boca do Inferno, você tem as suas origens. E as origens, obviamente, estão relacionadas à infância. Então, assim, eu sempre tive contato com o cinema. Meu pai, assim, eu nasci na década de 70, então nos 80 eu pude ir no cinema para ver E.T., né? Pude ver De Volta para o Futuro, Os Goonies. Então você acaba se apaixonando pelo cinema, primeiro ponto. Aí depois você começa a se apaixonar pelo fantástico, né? Pela possibilidade de você ver criaturas, né? Monstros. Eu lembro que eu ia na locadora, olhava lá os filmes, bem pequeno, olhava e via se tinha alguma coisa de efeito especial de monstro. Eu falava, opa, tem filme de monstro. Aí eu queria levar para casa. Então, meus pais, eles nunca cercearam isso. Eles nunca impediram que a gente visse. Então, ele levava lá. O primeiro filme em VHS que eu assisti foi um Lobisomem Americano, em Londres. Que é maravilhoso. Que é um clássico, né? Ele passou pra gente, assim, tudo criança assistir. Ele falou, ó, isso é filme. Ele passava essa ideia, é só um filme. Ele contava histórias para nós e falava, ó, isso que eu tô falando é ficção. Existem as coisas ruins. Mas o que eu estou mostrando é um gênero, né? É um gênero como qualquer outro. E foi despertando isso. Então eu reunia com meus amigos para a gente ver filmes de terror, mas assim como um grupo pode se reunir para jogar um jogo, para fazer alguma coisa, a gente ia lá, sentava e ficava vendo filme. Nossa, que legal e tal. Então você vai crescendo, se apaixonando por isso. Só que você pensa assim, você pode ser só um consumidor ou você pode, de repente, trabalhar com isso. E eu fui crescendo com essa paixão até um ponto que eu falei, nossa, acho que chegou o momento de eu fazer alguma coisa, fazer a diferença. Então, eu queria desenvolver um site, eu queria alguma coisa que chamasse a atenção das pessoas e pudesse mostrar o terror com uma diversão, né? Um gênero divertido, interessante, que tem várias vertentes, que pode ser até inspirado
baseadas em eventos reais, pode ser uma comédia de horror, pode ser filmes de monstros variados, assassinos, fantasmas, o meu gênero favorito, que são os fantasmas, filmes de assombrações e tal, zumbis, mortos-vivos. Então, é uma gama de possibilidades. Terror. Muito grande, muito... E o Drácula, né? Que não podemos deixar de falar do Não, Drácula. o Drácula é tudo de bom, né? E mais um pouco. Me diz uma coisa, meu querido. Eu sempre, desde criança, papai adorava filmes de terror. Era faroeste e terror, horror e terror. Então, filmes muito antigos, a primeira versão dos Mortos-Vivos, né? 68. 68, quer dizer, eu nasci em 66, devo ter assistido ali para os anos 70, 71. Então, é uma coisa muito forte. Mas eu percebo que hoje o terror, o filme de horror, de terror, ele perdeu um pouco daquele horror genuíno, aquilo que você se surpreendia de repente com um olhar saindo de uma sombra. A impressão que eu tenho é que as personagens do filme gritam mais do que a plateia. Então, quer dizer, induz o susto através do grito. E me incomoda um pouco, porque se a personagem está gritando mais do que o público, tem alguma coisa errada. São recursos, São recursos que, na verdade, não estão ajudando em nada. Escondem as falhas na história. Eles não têm, porque que nem você falou, década de 80, 70, eles tinham o que falar, eles tinham o que contar. Você assiste O Exorcista de 73, você devia ser moleque, né? Sim, 8, 9 anos, sabendo que... Então, assim, eles tinham histórias para contar. Aí depois o terror foi se desgastando, né? Foi perdendo o interesse porque eles não tinham mais o que falar. Então fizeram continuações diversas, Sexta-feira 13, 1, 2, Halloween... Sexta-feira 13, 26. A Hora do Pesadelo. Então fizeram muitas continuações. Parece que o roteiro perdeu a força. E aí eles começaram a utilizar recursos para chamar atenção. Isso desde a época dos anos 50 eles faziam isso, que eles chamavam os movie gimmicks, que eram aqueles monstros que apareciam no cinema, sabe? Uma caveira que descia e chamava atenção. Hoje em dia eles já não podem mais fazer isso. Então eles usam recursos, que é o som alto. Então se a personagem não gritar, não passar uma sensação de desespero, a pessoa não vai se convencer de que aquilo é real, né? Então como você falou, ela grita mais do que o próprio... O monstro acho que se assusta com o grito da pessoa, né? Exatamente. Não, e o próprio monstro grita, né? Aí você fala, por que ele está gritando mesmo? Né? Qual que é a questão? Eu me lembro de um filme que eu nunca mais consegui, que eu procurei, Irmandade do Silêncio. Irmandade do Silêncio. Esse é um filme, foi um filme que eu saí na metade e depois eu voltei numa outra sessão para assistir. E era incrível. Se um dia você conseguir, me dá um toque, porque é maravilhoso. Se vocês conseguirem, qualquer pessoa que conseguir, me avise, porque é maravilhoso. Chama-se A Irmandade do Silêncio. Esse filme deve ter uns 40 anos. Era uma coisa incrível. Era o horror verdadeiro. O horror, assim, incrível. Eu tive só aproveitando essa deixa, eu tive uma experiência de sair do cinema, mais pro lado 2000 para cá, exatamente devido a uns problemas, né, de saúde que eu tive, que envolveu depressão, ansiedade e tal, e me trazia um certo incômodo estar com muitas pessoas. Sim. E até hoje em dia, né, quando eu vou ao cinema, eu tenho que sentar na lateral, eu não posso sentar no meio, porque estar com muitas pessoas, aquela sensação de não ter uma saída, me incomoda. Mas isso é por crises que eu tive, a própria depressão que me acompanhou durante muito tempo, e eu acabei usando, né, o terror como uma válvula, uma oportunidade de eu me expressar, né, de eu não sofrer tanto quanto eu sofria com essa experiência. Então você falou de sair antes, né, do filme. Eu tive uma experiência, por exemplo, com filmes que não são tão assustadores, mas é que a sensação de eu estar preso no ambiente dentro da sala de cinema me passava isso. Então, às vezes acontece isso, né? Acho que tem muitas pessoas que sofrem disso em elevador, numa sala de aula. Isso acontecia comigo no cinema. Então, chega a ser irônico você ter criado um site como Boca do Inferno, que tem mais de 100 mil visualizações, e você, de repente, está no filme terror, você tem que sair. A pessoa fala, nossa, tá com medo do filme, mas é todo um processo. A gente busca, na verdade, construir saídas para a própria vida, né? Para as nossas questões.
E, inclusive, esse é um assunto muito interessante, né? Olha aí, você que passa nesse momento por depressão, por ansiedade, né? Por essa sensação, essa angústia, né? Porque vem tudo junto, gente. Pânico, depressão, ansiedade, geralmente vem o combo. É o combo. Como você colocou, né? Vem o combo. Então, é preciso resolver esse combo, né? Agora, tem saída, né? Então, nós vamos falar sobre isso, inclusive, logo depois dos comerciais, né? Aquele nosso bate-papo, né? Não vamos falar comercial que é tão feio, né? Aquele nosso recadinho que nós temos durante o programa, no meio, né? Quando a gente divide em 2 blocos. Então, daqui a pouquinho nós vamos para esse recadinho. E vamos falar de espiritualidade, vamos falar sobre essa relação, né, do nosso convidado com as questões espirituais. Então, não saiam daí, agora eu volto. Beijinho. Deixa o sol entrar. Olá! Aproveitando esse pequeno intervalo, eu quero convidar você para conhecer o Instituto Ivan Martins. Cura quântica, cura espiritual, física e emocional. Depressão, ansiedade, pânico, dores crônicas. Venha para o Instituto Ivan Martins. Você já se inscreveu no meu canal? No YouTube, Instituto Ivan Martins. Se não se inscreveu, inscreva-se agora. Eu atendo próximo ao metrô Consolação. Marque sua consulta. Deixa o sol entrar. Olá, estamos de volta com o nosso convidado muito especial, Marcelo Melice, hoje, né? E nós estamos falando sobre os gêneros de filme, horror, terror, né? E terminamos o primeiro bloco quando ele falava sobre um processo de depressão, sobre um processo de ansiedade, pânico, como a gente brincou, o combo completo, não é mesmo? Eu sei que muitos de vocês podem estar passando por isso agora. Como é que foi esse processo? Então, foi depois dos anos 2000, por volta de 2006, 2007, eu comecei a desenvolver isso, assim, não teve um gatilho propriamente dito, né? Eu acho que envolveram várias coisas, questões financeiras, relacionamento, várias coisas, acho que foram se acumulando até que um momento, como um vulcão, né? Você entra em erupção e aquilo explode, que é o seu corpo com uma reação daquilo, ele tenta fugir, ele tenta sair daquele, você perde o controle dele e você quer de qualquer forma correr e tal. Esses episódios que aconteciam, a válvula minha, a forma de amenizar o processo era correr. Então eu estava, por exemplo, aconteceu, como eu disse, acontecia no cinema, eu levantava e saía, mas assim, rapidão. Quem visse, acho que imaginava que ou está morrendo de medo ou a pessoa está apertada para ir ao banheiro, né? Claro. Então eu achava um meio de sair correndo. Então quem me acompanhava, minha família e tal, entendia que eu estava sofrendo disso por essa imaginação de que de repente eu pudesse ter um ataque cardíaco, que eu pudesse de repente morrer, que eu estava com a iminência da morte ali. Então era uma sensação horrível, horrorosa e tal. E aí eu busquei ajuda, né? Não foi só o desenvolvimento do site, eu fui em ajuda de psicólogo, psiquiatra, eu fui atrás de terapeuta, conversando com pessoas. Eu buscava meios de ter uma resposta. Então, durante meses eu tomei remédio tarja preta mesmo, que acalmava em momentos de crise, porque eu até tinha dificuldade para dormir. Então você deitava, o coração parecia que estava a 200 por hora, se você estivesse fazendo exercícios numa academia e você deitado para dormir. Então você precisava acalmar. Então um medicamento acabava abrandando isso. E o que me fez parar com isso, assim, chegar um momento que eu falei, não, agora eu preciso ter controle, foi exatamente quando eu olhei assim e falei, não, primeiro não vou ser dependente de remédio, né? Eu falei, não quero ser dependente de remédio. Eu quero ter uma vida normal, eu quero buscar uma vida normal e tal. Então, trabalhando. Vamos trabalhar. E coincidiu também com o nascimento do meu filho, em 2014.
né, o Leonardo, e aí ele também me deu uma forma assim de amenizar, porque quando você tem aquela crise, aquele momento de desespero, eu lembro dele, eu faço exercícios de respiração, mas eu também lembro do meu filho e tal. Então isso serviu para acalmar. Mas quem sofre disso sabe que não tem eu não sei, até você poderia contribuir com isso. Não sei se existe uma cura para isso. Se existe uma forma simplesmente de manter como fosse um vulcão adormecido, acalmar, achar um controle em si. Então você pode de repente conviver com isso, mas com controle, não controle de medicamento. Controle psicológico mesmo, controle das suas ações, não permitir que aquilo, né, tome conta de você. Então você ter pensamentos positivos, você acreditar, de repente fazer coisas, né? Eu sou um workaholic, assim, eu escrevo, como você fez toda a leitura, sim. Eu faço muitas coisas. Então eu acho que é o parar para você ficar sem fazer nada que você desenvolve uma possibilidade disso retornar, né? São situações, né? É importante deixar claro porque a gente está sendo ouvido, né? De repente a pessoa está passando por isso. A questão é a seguinte, gente, ele fez tudo no tempo certo. O medicamento é necessário quando é prescrito, por quê? Porque você precisa fazer uma reposição química no cérebro, né? Às vezes nós não produzimos o suficiente determinada química, determinado protetor, digamos assim, da tristeza, por exemplo. Então você faz uma reposição química, bloqueia a saída desse hormônio do cérebro e você vai viver bem por um período para que você possa chegar a essa conclusão que você chegou. Então tudo é necessário, o médico, o medicamento muitas vezes, a terapia, não é? Um psicólogo, um psicanalista e vocês ainda podem fazer tratamentos. Eu recebo todo dia no consultório pacientes com depressão, com ansiedade, geralmente é o combo completo. Então, através da auricular terapia, você pode ajudar muitas pessoas e muitas técnicas, existem muitas técnicas de cura que você pode associar com, né, porque são integrativas, a gente não fala alternativa, fala integrativas, somando ao médico. Então, o seu processo de superação, claro que precisou dessa força. E quando a pessoa não quer a cura, gente, acreditem, muitas pessoas não querem a cura. Então começa a tomar remédio. Toma um comprimido, aí não melhora, não quer melhorar, tomam 2, tomam 3, tomam 4. Eu tenho paciente que chega no consultório que toma 20 pílulas por dia. Quer dizer, impossível. Então, claro que você vai junto com o médico, desmamando, né? Você vai ajudando a pessoa vai desmamando aquele medicamento até que faz uma limpeza do organismo. Agora, é necessário passar por todos esses processos que ele disse. Passou pela medicação, não foi ele que largou a medicação. Ele conseguiu um status, né, onde o médico disse, não precisa mais, né? Jamais abandone o medicamento. Isso dá um pepino, gente, olha, é pior do que a doença. Fica pior do que a doença, tá? Agora, a cabeça é a grande mestra e o trabalho é um grande remédio também. Temos que trabalhar 24 horas por dia. Quem trabalha com criatividade, trabalha com arte, é 24 horas por dia, porque senão pira mesmo, não é? Então, gente, se cuidem, não deixem de se tratar. Não é fraqueza, não é moleza, não é nada disso. É uma condição humana. E nem falta de Deus, né? E nem falta de Deus. É o que muitas pessoas falam pra gente, quando você conta que você está sofrendo depressão, falam, você precisa ir para a igreja e tal. Tudo bem, você tem a religião, eu acredito em Deus e tal, e mesmo assim aconteciam as coisas. Quem sabe Deus também está atuando nas suas terapias, na busca de ajuda, na conversa com alguém, né? Não é simplesmente você só orar, mas você conversar com alguém, você ter todo esse apoio que nem você presta, né, para as pessoas. A questão é quântica, não é, gente? A gente manipula energia, somos todos energia. Então, é o momento que eu digo sempre, se você está sentado no meio de uma sala, dentro de uma cesta, não importa se você pesa 2 ou 100 quilos, você não vai conseguir se levantar. Mas você pode, com 60 quilos, levantar 70, tá? Mas você tem que ter ajuda. Você ajudar alguém ou alguém te ajudar. Esse é o processo. Então, a gente tem essa consciência, a gente encontra a cura, não é? Então, existe cura, sim, nesse sentido. Agora, a questão química é sempre bom estar olhando como é que está, né? Sentiu que vai cair, procura ajuda, não é? E assim a gente vai se fortalecendo. E com certeza
você encontrou sua cura. Porque você encontrou o mecanismo de bater o pé no fundo do poço e voltar. E você então é espiritualista, você crê em algo a mais. Sim, eu creio em algo a mais. Eu cresci como católico, com a família, né? De você acompanhar a igreja e tal. Mas eu perdi um pouco disso em 2010, quando meu pai faleceu. Sim. Faleceu, então você perde o chão, você perde a crença, você fica meio assim perdido, né? E ainda resgatando todos esses processos mentais que eu sofri, né? De depressão e tal. Mas nasceu meu filho e aí você começa a ter uma visão diferente, né? Você começa a voltar a acreditar, voltar a ter fé. Então, eu mantenho essa fé, eu acredito em Deus, acredito em uma força superior, né? Mas eu não tenho religião, não sigo nenhuma religião. Eu acho que todas elas têm suas Porque tem as doutrinas, os dogmas, né? Isso é do homem. Sim, sim. Deus é luz, Deus é amor. O resto é dogma, doutrina de igreja, são homens cuidando de homens. Sim, sim. Então é uma outra história. É o que eu digo, eu não sou religioso. Fui religioso católico, né? Fui sacerdote católico. E hoje eu simplesmente gosto da igreja católica, gosto, mas eu gosto de todas as igrejas. Agora, eu não me defino como religioso de forma alguma. Sou espiritualista, como vocês bem sabem. Bom, agora, você tem um site chamado Boca do Inferno. Dentro de um país que não valoriza, né? não valoriza o horror, o terror. Eu, particularmente, quem me conhece, quem me segue, sabe, eu não creio no inferno. Eu creio simplesmente na luz e na escuridão. E a escuridão, quando se acende a luz, acabou. Então, tudo que existe é luz, né? Mas vivemos num país onde, de laico, nós não temos mais nada. Nós não somos laico mais. Nós somos, hoje, uma pátria dominada, né, por políticos com tendências religiosas, né, e fanáticos, né, fanáticos sobretudo, né, faz-me rir, não é mesmo? Então nós vivemos num país onde existe existe um direcionamento político e religioso muito sério. Então nós temos, ou a gente muda essa questão do laico, acaba com isso logo, ou a gente assume e sejamos responsáveis por essa laicidade que nós deveríamos ter pela Constituição, não é isso? Como é que você lida hoje com essa movimentação cristã, fanática que nós estamos tendo no país, onde tudo é pecado, tudo é errado, tudo é torto, eles se ocupam dos apêndices alheios, dos orifícios alheios, não é? E da arte alheia, quer dizer, como é que você está lidando com isso? Então, como você Um falou... site como esse, você é bombardeado no site? Recebemos muitas críticas, né? Relação do site por ser Boca do Inferno, ter a palavra inferno, achar que todos são satanistas. Às vezes a gente recebe mensagem de pessoas falando: nossa, aceita Jesus, larga o Boca do Inferno, como se, né, uma coisa que fosse né, não dá para ter as duas coisas, de repente. Mas assim, é como você falou, o terror no Brasil, ele sofreu preconceito desde sempre. Tanto que o próprio José Mojica Marins, ele demorou muito tempo para conseguir trazer o seu trabalho como cineasta. Ele teve dificuldades em trabalhar com isso. Por quê? Porque sempre era visto como algo ruim, o gênero não havia a aposta toda que se espera, né? Assim, o investimento todo que se espera. Então você quer, de repente, realizar um festival, você leva o nome Boca do Inferno, de repente a empresa não quer patrocinar, porque imagina que possa ser né, que vai juntar magia negra, alguma coisa assim. E aí, como você falou, os tempos, ao invés de melhorarem, eles foram piorando, né? Porque agora a cultura toda está tendo problemas, não é nem questão do terror, a própria cultura já não está tendo mais o espaço que tinha antigamente, que existia todas as aberturas, todas as possibilidades, e hoje a cultura em si ela está sendo ameaçada. Então, para quem tem um site ainda de terror que já sofria isso, é mais complicado ainda, é muito mais difícil ainda. Então, o que a gente vive? A gente vive de patrocínios de outros países. Né? Por exemplo, o site Boca do Inferno se mantém hoje com apoio de patrocínio de Portugal. Olha né? só. Então, a gente não consegue ter um apoio aqui.
né? A gente estabelecer aqui no país onde você trabalha, onde você criou, você tem mais visitas de outros países do que os próprios brasileiros. Você falou sobre o Mujica, ele lá fora é reverenciado. Sim, sim. Né? Talvez a gente leve muito tempo para ter alguém como ele, porque ele era um purista, né? Ele era enfim, o que ele fazia era de uma naturalidade, ele não contratava atores, ele trabalhava com os vizinhos, trabalhava com quem quisesse trabalhar, e aquilo funcionava. Funcionava. Lá fora ele é aplaudido. Sim, sim. Lá fora ele é aplaudido, diferenciado, e aqui dentro a gente demorou, né? O Brasil tem uma síndrome de vira-lata, não tem? Então, isso desanima, né? Para quem trabalha com gênero, por isso que eu digo, 21 anos, você manter um site hoje, todos os sites que existiram lá de 2001 para cá, de terror, que foram criados, eles tiveram um período, uma vida curta, nasceram e já terminaram. E o Boca de Ferro teve revista em quadrinhos, teve livro que a gente lançou, Medo de Palhaço. Então a gente produziu muito, fizemos muito pelo terror, fizemos muito pelo gênero, né? Pela possibilidade de levar as pessoas à cultura e tal. Só que isso vai se extinguindo, vai diminuindo. Então, você quer lançar um novo livro, que nem é a nossa proposta, a nossa intenção de lançar uma continuação, de repente, do Medo de Palhaço, já não tem mais a mesma abertura, porque o apoio à cultura toda, né, foi ferida em relação a isso. E, consequentemente, um site chamado Boca de Inferno sofreu. Eu gostaria, inclusive, de convidar você novamente para uma próxima oportunidade para falar mais sobre a Warner. Porque essa questão dessas palestras todas, eu gostaria muito que você voltasse aqui numa próxima oportunidade, tenho certeza que meu público vai adorar. Gente, é o seguinte, terror verdadeiro, horror verdadeiro. Basta ligar a televisão, nos noticiários, vocês verão. E no mercado, né? No mercado, nas prateleiras, né? Agora, o que pessoas como Marcelo Nunes faz, chama-se arte. E precisa ser respeitada acima de tudo. Que a luz esteja com vocês. Obrigado, meu querido. Eu que agradeço. Até uma próxima oportunidade. Gratidão. Deixa o sol entrar.